Olá, esse é o nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre comigo, está conosco hoje Neide Noffs, que é minha parceira nesse programa desde sempre. Aliás, a criadora do programa, para ser honesta. Imagina. Bem-vindo a todos. Eu quero falar que essa minha amiga, que também é minha parceira, chama-se Márcia Almeida Batista, que ela não falou o nome dela, mas é a Márcia. Então, hoje, o nosso convidado de hoje, eu vou ler para não falar errado, é o professor Edin Suede Abu Mansur. Ele é professor de Sociologia, de Ciências da Religião, mas não na Faculdade de Teologia, na Faculdade de Sociologia. E é por isso que nosso tema hoje é o diabo não na perspectiva religiosa, mas na perspectiva sociológica. Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui com vocês e estou assim um pouco ansioso por conta dessa temática diabólica. Mas uma temática na qual você vem trabalhando há bastante tempo, né? Assim, o que te levou a discutir o demônio, o diabo e a sociologia? A perspectiva sociológica é em função da minha formação, né? Eu sou sociólogo de formação. E, na verdade, a questão do diabo é uma questão que vem na minha cabeça, vem me preocupando já há muitos anos, mas nunca tive tempo, paciência, vontade de me dedicar a entender um pouco esse personagem. Mas aí essa questão do diabo, ela, o tempo inteiro, ela estava, volta e meia, ela surgia e ressurgia como um tema nas minhas atividades. A última vez e foi aí que eu resolvi encarar um estudo, uma leitura um pouco mais sistemática dessa figura, foi quando eu comecei a estudar harmônica, gaita de boca, né? Enfim, porque eu gosto muito de blues e enfim, queria aprender a tocar blues. E aí eu resolvi estudar a gaita. E nos estudos eu dei de cara com alguns dos mitos em torno do blues. Um deles é o mito de Robert Johnson, que tinha feito um pacto com o diabo e virou um divisor de águas na história do blues. O Robert Johnson se tornou um divisor de águas, né? Antes e depois de Robert Johnson, a gente conta a história do blues assim. E ele virou uma referência no blues no 1920, na década de 20, por conta, entre aspas, de um pacto que ele havia feito com o diabo, teria feito com o diabo. E o tema volta de novo, aí eu resolvi encarar um pouco isso e descobri que o diabo está presente não só na história do blues, mas na história de muitas das músicas relacionadas às camadas mais populares, às camadas mais pobres da sociedade. No caso, os violeiros aqui no Brasil, né, os tocadores de viola, ou o caipira, né, que é a viola caipira, é a viola, a nossa viola, e também tem mitos muito, muito, muito semelhantes aos mitos que rolam no ambiente do blues, que é o ambiente de escravos, negros, catadores de algodão, no sul dos Estados Unidos. É sempre nessa perspectiva do pacto? O pacto está presente tanto lá na história do blues, quanto aqui na história do violeiro. No mundo da viola, não tem como você ser um grande violeiro se você não fizer um pacto com o diabo, né? E essa questão... Que pacto é esse? Nesse caso, esse pacto especificamente é um pacto que você faz para se tornar um virtuoso no instrumento, né? Então, mas na verdade
depois, eu tinha formulado uma hipótese de trabalho a respeito da música popular, que essa música popular, ou, entre aspas, uma música marginal, ou marginalizada, tanto faz, a música do povo pobre, do caipira, do povo do interior, ou do negro, para você se tornar um virtuoso nesse universo, você faz um pacto com o diabo, que a gente nunca ouvia falar de você fazer pacto com Deus para isso, né? Porque o caminho divino é diferente do caminho do diabo. O caminho do diabo, a ideia do pacto é a ideia do atalho. Você não sabe tocar, de repente, como é que você explica que um negro, pobre, catador de algodão, é capaz de tocar um piano, uma guitarra ou uma gaita com aquele virtuosismo, com aquela virtuosa? A única explicação para isso é que o cara fez pacto com o diabo. Então, o pacto com o diabo é o que explica um pobre negro, catador de algodão, se tornar um virtuoso. Depois eu vi que na música erudita também havia histórias de pacto, né? Paganini, o Liszt e outros, entre aspas. Né? A música, eu entendi, deve ter um grande pacto. Mas eu quero saber, eu ouço falar... vendeu a alma para o diabo. O que o diabo representaria o lado ruim. Mas, às vezes, a gente ouve falar que o diabo salva as pessoas, né? Às vezes, numa situação de conflito. O que representa para a pessoa comum a figura do diabo? Bom, tem a literatura de cordel, ela Sim. É imensa sobre o diabo. E quem tiver oportunidade ali na Praça da Sé tem uma banca de revista que é todinha de literatura de cordel, né? Só tem literatura de cordel dentro daquela banca. E quando eu comecei a preparar um curso no programa de pós-graduação sobre o diabo, eu fui até essa banca e pedi para o cara, olha, eu quero tudo que você tiver aí que fale sobre o diabo. Não, o cara veio com um pacote de literatura de cordel sobre essa personagem. E é muito comum a gente ver, primeiro, o diabo é uma figura muito importante no imaginário popular, porque o diabo funciona como uma espécie de parâmetro para a moral, um parâmetro para o comportamento, um parâmetro do certo e do errado. Então, o diabo precisa estar presente na cultura para que as pessoas possam ter um discernimento do que é certo e o que é errado. Então, o diabo tem um papel didático, pedagógico, muito importante na educação dos valores. Na educação para os valores, principalmente os valores morais. E tem um papel importantíssimo, principalmente para as mulheres. A quantidade na literatura de cordel e outras literaturas onde a ideia do diabo traçando os parâmetros a mulher que tem um livreto, um livrinho de cordel, o diabo a mulher que cortou o cabelo e acabou indo parar no inferno, a mulher que encontrou o diabo porque falou de Frei Damião, de minissaia, enfim. Então, o diabo é uma figura pedagógica. E machista. Não, com certeza. E aí não é só o diabo que é machista, mas em geral, ela tem o controle sobre o corpo da mulher, a incidência de controle sobre o corpo da mulher, sobre o corpo é maior sobre o corpo feminino, sobre o corpo da mulher. Exercer o controle desse corpo é importante não só
enfim, tem a literatura feminista é rica em discutir essa questão. E o diabo é muito usado para isso, sem dúvida nenhuma. O diabo é uma figura perfeita. Embora Deus seja sempre citado como o sexo masculino, a gente conhece e sabe da existência das deusas, né? E em algumas circunstâncias bastante elogiadas, estudadas. Existe a diaba? Eu não sei dizer se existe uma diaba. Na literatura bíblica, ele sempre é representado como masculino. Mas havia os íncubos e os súcubos, né? Os deuses masculinos, femininos, as diabas, os diabos, né? E há figuras diabólicas femininas também, sem dúvida nenhuma. Na literatura cristã, ele é mais identificado como figura masculina. Mas agora... Na literatura cristã também não tem muita deusa, né? A deusa vem por outras culturas. A representação das divindades no cristianismo são quase sempre masculinas. A gente tem a Virgem Maria. Né? Mãe Maria. Mas, aliás, tem um entrevero com o diabo muito interessante lá no Alto da Compadecida, né? Mas eu outro dia estava pensando a respeito do Câncer Vereda, por exemplo, do Guimarães Rosa. E me ocorreu, assim, no estalo, que a literatura, quer dizer, o Grande Sertão gira muito em torno dessa questão do diabo, se existe ou não, se o Riobaldo fez ou não fez um pacto com o diabo, a grande preocupação do Riobaldo. E aí eu fiquei pensando será que o Diadorim não seria um outro nome para o diabo? É uma coisa que me ocorreu, porque no Grande Sertão, o diabo ele é nominado de 72 formas diferentes. Existem 72 nomes para o diabo no Grande Sertão. Pelo menos 72, eu acho até que talvez tenha mais. E aí eu fiquei pensando como é que essa história do Grande Sertão se costura toda ela em torno dessa figura, e a grande preocupação do Riobaldo, se ele tinha ou não feito um pacto com o diabo. E aí me ocorreu me perguntar, né? Essa é uma coisa que eu vou investigar ainda não cheguei a uma decisão, não sei ainda. Aguardem no próximo programa. Seria Diadorim um outro nome para o diabo? Um dos nomes do diabo? Pode ser, é uma linha de investigação que eu pretendo seguir. O diabo, no senso comum, vamos dizer assim, o diabo, no senso comum, né? Ele, às vezes, ele é associado a uma coisa, assim, de ameaça, né? Se o diabo entrar na tua vida, meu Deus, né? Mesmo nos filmes de ficção, onde existe a figura do diabo, ele é sempre um elemento ameaçador, né? Peça para Deus, fuja do diabo, né? Como você vê isto, né? Porque, por exemplo, eu vejo que tem Deus, mas no cristianismo tem uma figura muito forte, que é a mãe de Deus, que é a Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida, enfim, outras figuras que são muito fortes. E o diabo, eu posso até brincar com você, se você me permitir, eu vejo muito diaba em carnaval. A figura que mais tem no carnaval, mesmo fora do Brasil, as mulheres se vestem sempre de diabinhas. Então, é uma coisa que, assim, eu não quero, é uma ameaça, traz coisa ruim, mas eu quero me vestir de diaba. Eu sei que eu sou uma mulher, eu sou uma ameaça, entre aspas. Você vê isso, a sociologia dá um significado para isso ou não? Isso é coisa de ficção, né? Tudo é ficção. Como você vê isso? Olha, eu não tenho uma ideia muito clara a respeito. Eu acho assim, que a associação entre a figura do mal e a figura feminina é uma associação muito recorrente na história.
caça às bruxas do século XVI e XVII, por exemplo, fazia essa associação de uma forma muito, muito rápida e muito frequente. Agora, se existe uma diaba, por exemplo, na tradição cristã, talvez haja uma outra figura, eu não conheço, mas talvez haja alguma figura que possa ser identificada como figura feminina, alguma figura do mal. Mas o diabo, na verdade, a impressão que eu tenho na história do Ocidente, na história cristã, é que as mulheres sempre foram o alvo prioritário das tentações do diabo. E uma identificação muito grande entre... E, portanto, uma proximidade muito grande. Então, a mulher, ela acabava sendo, assim, um ponto de perigo e de problema. Agora... Eu estou enganada, ou eu vou entendendo o que você vai falando para mim, no sentido de que o diabo, ele tem duas perspectivas importantes. Uma do controle social daquilo que se quer controlar e que seja dentro da moral e dos bons costumes. Mas ele é, ao mesmo tempo, aquele que, se você fizer par com ele, você poderá transcender os limites dessa sociedade e auferirá algum prazer ou alguma vantagem com isso. É por aí que a gente anda? Nesse caso é onde entra os pactos, né? O Dorian Gray, sempre no sentido de transcender certos limites ou de dar vazão a desejos. Desejo de riqueza, desejo de beleza, retrato de Dorian Gray, desejo de poder, o Fausto, né? Tudo isso tem a ver com obter aquilo que você deseja e não tem. Ou o desejo de ser um grande musicista, né? É o caso de Paganini, Robert Johnson e outros. Mas o interessante dessa história, e eu acho que é onde tem a questão da pedagogia, na pedagogia do diabo, ela é importante porque, quer dizer, você pode ser um grande músico, tem como você ser um grande músico. Por exemplo, né, vamos usar a questão do pacto do diabo com, no caso da música, do blues, da viola, enfim. Cara, você tem que estudar, basta estudar. Você quer ser um grande pianista do nada, no estalo, não é assim que funciona. Você tem que dedicação, renúncia, abnegação, foco. É isso que vai te fazer um grande músico. É horas e horas em cima do teu instrumento, do piano, da guitarra. É isso que vai transformar você num grande músico. No entanto, a ideia do pacto ela surge como uma espécie de um atalho, né? Quer dizer, o caminho divino para você se tornar um grande músico é o caminho da abnegação, da dedicação, do controle, da consciência daquilo e de muito estudo. É o caminho do sacrifício. O caminho diabólico é o caminho mais fácil, é o atalho. Então, quer dizer, tem uma pedagogia que é subjacente a essa questão do pacto para obtenção e para transgressão de determinados limites, né? Os limites para se tornar um bom músico, para se tornar rico, para se tornar belo, eternamente jovem, poderoso. Você pode transgredir ou pode fazer o caminho divino, que é o caminho do sacrifício, do estudo, da dedicação, da abnegação, ou pode fazer o caminho mais simples, que é o atalho, é o caminho do pacto. O atalho é o caminho do diabo. O estudo, a dedicação é o caminho de Deus. Então,
uma relação entre essas coisas. Nos seus estudos, Edim, você viu alguma relação? Por exemplo, a gente pensa e tem assim, né? Deus, ele te perdoa, você pode mudar o seu rumo e a vida vai te sorrir. A sensação que a gente, pelo menos, tem, às vezes, conhecimento, não sei se o seu estudo é diferente, o diabo, você paga um preço. Se você fizer um pacto com o diabo e a coisa não der, ou der certo, você vai eternamente dependente dele e vai pagando um preço. Do ponto de vista dos seus estudos, o que você viu? Porque, às vezes, algumas religiões falam isso, cuidado com o diabo, porque o diabo tem um preço, e Deus traz e você é redimido. Nos seus estudos, você viu alguma coisa do ponto de vista da sociologia? O que você pensa? A ideia de pacto, ela é uma ideia presente na cultura popular, na religião popular. E ela não é exclusiva em relação ao diabo. A gente faz pacto com todo o panteão de divindade. Então, eu faço é que a gente não chama de pacto, né? A palavra pacto, ela está associada à figura do diabo. A gente faz, em relação às divindades fastas, a gente faz promessa. Mas que é uma forma de pacto, é diferente. A gente faz para as divindades fastas. Para as divindades nefastas, a gente faz um pacto. Mas com as divindades fastas, a gente faz promessa. E é uma pactuação, de qualquer forma. Em ambos os casos, são pactuações. Eu faço isso e você me dá aquilo, em troca. Então, na verdade, isso está presente, isso faz parte da nossa formação religiosa, da nossa herança religiosa ibérica. Eu acho até que não é nem tanto problema de ser ibéricos, sermos ibéricos na nossa tradição religiosa, né? Mas eu acho que faz parte das tradições religiosas em geral. Você faz um negócio, uma espécie de pactuação das coisas. A vida tem que ser pactuada. A ideia do demônio está presente em outras culturas orientais? Eu não conheço muito, porque só para dar conta do diabo no cristianismo é um universo. Sem o diabo não haveria o cristianismo, quase, né? Tem muito diabo por aí. Não haveria Europa. Não haveria Europa se não fosse o diabo. Isso que a gente chama de Europa, porque a Europa ela começou a ser formada, muito recentemente, né? Isso que a gente chama dos Estados-nações, compondo uma entidade política chamada Europa, mesmo antes da União Europeia atual. Ela, na verdade, tem uma história muito, muito recente, porque a Europa sempre foi assim, uma infinidade de povos, de culturas, de línguas, de religiões, aldeias que tinham sua própria língua, seus próprios deuses. Eram os celtas de um lado, os nórdicos do outro, os teutos do outro, e aquela infinidade de culturas, povos, tradições, religiões e deuses. Como é que você traz tudo isso junto em torno de uma ideia? Você vai precisar, quer dizer, como é que você elimina os outros deuses em nome de um único Deus? Como é que você elimina os demônios todos em nome de um único? Quer dizer, você precisa de um poder forte e um poder centralizado. Nesse momento que começa, até o século XI, a figura do Papa, o Papa sempre foi o primo inter pares em Roma e tal, mas o poder do Papa começa a ser centralizado e se tornar um poder absolutista para e passo à emergência do poder absolutista dos reis europeus. Na Europa, França, principalmente, o caso mais paradigmático é o francês.
Para justificar e legitimar a emergência desse poder centralizado, autocrático, praticamente, você precisa de um personagem para promover o antagonismo e legitimar o poder do rei contra o poder do Papa. É que eles funcionariam como uma espécie de bastião contra o mal. E aí você precisa da figura do diabo. E esse diabo que a gente imagina hoje, ele é uma construção que começa no século XI, com características animalescas, né? Um pé de bode, rabo, chifre, e a incorporação dos deuses de outras culturas, né? O deus celta, Cernunnos, né? Que tem aquela galhada, então o diabo adquire chifre, e toda essa figura é uma construção do século XI para cá. Até então, o diabo não tinha imagem. Então, nosso tempo está terminando. Eu vou pedir para você se despedir. Eu vou ficar com muita vontade de ouvir toda essa história, da história, que nos... Né, como é que a gente chega de pensar o demônio e compreender a história da civilização. Eu ficarei com esse desejo e com a vontade de ter o compromisso de recebê-lo mais vezes. Então, eu vou abrir para você se despedir, depois a Neide e eu termino. Vai lá. Tá bom. Bom, para mim foi um prazer poder falar um pouco desse assunto, que é super importante para a gente entender um pouco da nossa cultura, de como que a gente chegou a produzir essa cultura ocidental, a nossa ciência ocidental, né, a divisão em cima da qual a ciência moderna foi fundada, a separação entre natureza e cultura, que vem de uma discussão se o diabo pode ou não agir no campo material ou só no campo espiritual. Isso deriva depois para uma discussão, a diferenciação entre natureza e cultura, que funda a ciência moderna. Então, é um tema incrível, um tema riquíssimo no campo popular, no campo científico. E a gente vai estourar nosso tempo, professor. Então, pode falar até logo. Eu só queria agradecer a oportunidade de dar um pitáculo dessa história grande para vocês aqui, tá bom? Precisando, estamos de volta aí. Obrigada. Neide? Então, bom, até a próxima, né, para os nossos telespectadores, né? E fiquemos agora com a provocação. Pacto ou promessa? Nós vamos ter que pensar o que queremos. Obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade.